Olá amigos, boa noite. Mais um programa Cidades Inteligente, mais humana, mais sustentável, mais Brasil, aqui na TV Mais Brasil, a TV da região metropolitana de Jundiaí. E hoje recebendo aqui um grande amigo, professor, ex-magistrado, José Maurício Conte. Doutor, obrigado pela sua vinda. Tenho certeza que a gente vai estar abordando aí um assunto tão pertinente, muito importante para a nação brasileira, que é a questão da reforma tributária. Boa noite, seja bem-vindo. Muito obrigado, Cristiano. Parabéns pelo seu trabalho. É uma honra, uma satisfação poder estar aqui, participar do seu programa, que é um programa que colabora muito aí para a sociedade, para a melhoria dos municípios. O município é aquele que está mais próximo do cidadão, né? Então é aquele que tem que realmente fazer, que atinge o cidadão e que realiza as políticas públicas em benefício da sociedade, e a sua colaboração é sempre muito útil, muito bem-vinda. Uma satisfação. Obrigado, doutor. Nós temos uma alegria enorme tê-lo conosco aqui. Doutor José Maurício, na verdade, é escritor também, tem vários trabalhos já produzidos. Hoje está na Universidade da USP como professor de Direito Financeiro. Tem uma larga experiência nessa área, inclusive agora nós estamos aí alinhando já uma parceria com a Frente Parlamentar em Defesa dos Municípios. Nosso projeto Cidades Inteligentes, doutor José Maurício vai estar conosco, levando bastante informação, ouvindo a sociedade e fazendo bastante esclarecimento. Bem, doutor, a pauta reforma tributária. Tivemos a aprovação dessa iniciativa, né, do governo, do Congresso. O Brasil precisava de uma reforma, precisamos de reestruturação, principalmente essa questão dos impostos, tributos. Brasileiro é o povo que mais paga imposto, porque na verdade no contexto não existe dinheiro público, existe dinheiro do contribuinte. Nós temos hoje aí uma máquina muito pesada, um custo Brasil altíssimo. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco, né, dessa importância da reforma administrativa, mas ela também não só tem alguns avanços, mas também vai ter alguns efeitos colaterais. E dentre eles a questão do impacto que ela vai causar, principalmente em relação à arrecadação dos municípios e estados. Então, para a gente iniciar esse bate-papo sobre reforma tributária, gostaria que o senhor fizesse essa inicial abordando a necessidade da importância da reforma, no que ela avança e no que ela vai poder, de uma certa forma, nós vamos ter que tratar aí do decorrer, porque ela tem um prazo, né, para ser adequada. Vai vir aí muitos projetos de resolução, de normativas aprovada pelo Congresso para estar regulamentando as diretrizes, né? É isso, doutor? Sim. O Brasil já há muito tempo reivindicava uma reforma tributária para poder facilitar os agentes sociais, os agentes econômicos, os agentes políticos a lidar com um sistema tributário bastante complexo. E acabou sendo aprovado. Eu acho que foi um pouquinho precipitado no sentido de que o texto final acabou não tendo aí uma discussão tão grande na fase final, de modo que nós temos aí uma reforma tributária, na verdade, em andamento, né, com toda a legislação infraconstitucional. E ela teve o propósito de simplificar esse sistema tributário, basicamente atingindo os chamados impostos sobre o consumo, né? Com um ponto principal, que é a unificação do ICMS, que é o mais importante imposto hoje da competência dos estados, com o ISS, que é um dos mais importantes impostos sobre a competência dos municípios. Só que isso fez com que nós tirássemos das mãos do estado o seu principal imposto arrecadador, bem como dos municípios. E isso vai agora ficar sob comando do chamado Comitê Gestor, e ao fazer isso nós vamos ter uma profunda alteração no sistema tributário e as consequências não são muito claras a respeito disso. Por isso que é um ponto importante os municípios estarem atentos a isso, porque as consequências dessa reforma elas não são muito facilmente previsíveis, né? Porque toda vez que você tem uma alteração do sistema tributário, nunca se sabe exatamente como os agentes econômicos vão se comportar, quais vão ser os efeitos. A expectativa da criação disso é algo positivo, no sentido de procurar beneficiar, mas nós vamos deparar com um novo mundo em termos de tributação que vai exigir aí uma série
de adaptações, uma série de ajustes, e os municípios precisam estar preparados para isso, né? Porque, como eu sempre digo, hoje nós temos um país que é um país federativo, nós estamos numa federação, e nós temos tanto uma distribuição dos impostos, que agora vai ser alterada, como também nós temos um reflexo nas repartições de receitas, que normalmente quem cuida de direito tributário acaba esquecendo isso. E a gente sabe, por exemplo, a importância das receitas do Fundo de Participação dos Municípios para os municípios. E o Fundo de Participação dos Municípios ele é composto por receitas do Imposto de Renda e do IPI. O IPI é um dos impostos que vai ser extinto com a reforma. Como será a consequência da extinção do IPI em termos de impacto nas receitas que vão compor o fundo e na distribuição dos recursos do fundo para os municípios? Então são todas questões aí que estão em aberto, não há muito como prever tudo isso que vai acontecer. De modo que é bastante importante o acompanhamento dessa reforma e ficar preparado para a implementação da reforma e os ajustes que vão ser necessários com essa reforma que está em implantação, né? Doutor, complementando a sua análise, eu quero destacar aqui alguns pontos. Dentre eles, o senhor falou com muita propriedade e eu já vejo com um retrocesso, porque o que acontece? Qual que é o debate hoje e qual que é os anseios por parte da população e dos governantes, principalmente os prefeitos, vereadores, a questão aí do próprio governo do estado. O cidadão, ele mora no município. A vida dele está no município. Hoje, nós precisamos ter aí uma revisão, digamos assim, do nosso Pacto Federativo, onde o município ele possa ter mais poder de ação em prol do seu cidadão. E a questão hoje do Pacto Federativo, dentro da estrutura distribuindo os recursos dos impostos, o município é o que tem a fatia menor e é o que tem a obrigatoriedade em atender e dar atenção ao cidadão brasileiro. E aonde gera riqueza é no município. Porque o município, na verdade, ele é o que mantém o custo Brasil, ele que mantém o país, mantém o Estado. Então, com certeza eu vejo que nesse quesito onde o município ele passa a perder receita, não só perder receita, mas principalmente ele perde essa questão automática do direito dele, que é o direito desse tributo que é gerado por ele. Ele vai ter que depender agora de um conselho deliberativo que ninguém sabe como vai funcionar isso, né? Então eu vejo isso, infelizmente, com um retrocesso muito grande. Então é muito importante, como isso aí é uma pauta que o próximo Congresso vai estar tratando, e o ano que vem é um ano de eleição, e nós precisamos antenar em relação à qualidade dos nossos parlamentares, porque se nós tivermos hoje essa questão de uma forma muito assim solta, irresponsável, fazer por fazer, em vez de melhorar, pode piorar. Então eu gostaria que o senhor pudesse aprofundar um pouco mais na sua análise, principalmente o desafio que esse gestor, prefeito municipal, que assumiu agora. Nós estamos iniciando agora uma nova legislatura, né? Então os prefeitos estão aí empossados esse ano, estão aí há menos de 5 meses no cargo, e já estão se deparando com uma série de coisas aí, e o mais importante, precisa de recursos para poder avançar, para poder sanar os problemas, né, doutor? Olha, a sua percepção é muito correta, eu sou bastante alinhado com ela, minhas preocupações são as mesmas que a sua, porque, do ponto de vista teórico, o que a gente tem estudado está bastante alinhado com essas suas preocupações. Veja que os estudiosos da área de finanças públicas, eles desenvolveram ou identificaram o que é chamado de princípio da subsidiariedade. O que eles dizem? Que numa organização federativa, a gente deve primeiro colocar como responsável por atender as necessidades públicas aquele gestor que é mais próximo da população, ou seja, no caso, o município. Apenas não sendo o município aquele mais eficiente, mais adequado, por uma série de razões, para poder atender aquela política pública, é que você sobe de nível federativo, vai para o Estado e depois vai para a União. Mas é o município o primeiro que tem que ser o responsável pelo atendimento. O que nós verificamos hoje no país? Nós temos um federalismo cooperativo, que é o chamado federalismo em que os entes da federação têm que agir
de forma coordenada e cooperada, o que envolve um compartilhamento de receitas e atribuições para poder operacionalizar as políticas públicas. Mas na prática o que aconteceu foi uma descentralização da execução da política pública, ou seja, o município ele acaba sendo o principal executor, mas uma concentração dos recursos mais próximas do governo central. Então há uma separação significativa entre quem está com o dinheiro e quem precisa gastar o dinheiro, o que evidentemente não é muito adequado, né? Porque o ideal seria que o gestor pudesse ter o controle sobre as receitas e despesas. E a consequência disso é que nós temos um federalismo hoje, da forma como ele já existe, em que torna os municípios muito dependentes das transferências. E isso acaba prejudicando um pouco a própria autonomia do gestor municipal. Então você tem ele gastando muito, porque tem muita coisa para fazer, mas para fazer essas coisas ele depende de recursos que vêm de outras esferas do governo, do Estado ou da União, né? Então vivem os municípios de convênios e uma série de outras transferências voluntárias. Com essa reforma, isso visivelmente vai se intensificar muito mais. Essa dependência que já é muito grande dos municípios de recursos transferidos, vindos de outros entes da federação, vai aumentar enormemente, porque ele não vai ter mais o ISS e não vai ter mais a partilha do ICMS também, né? Ele fica com 25% da repartição do ICMS. O ICMS vai fundir e formar o IBS e não se sabe exatamente como vai ser recomposto esse quadro de arrecadação para transferir aos municípios. Então vai ficar muito claro que os municípios vão ficar fortemente dependentes das transferências de todos os tipos. Tanto essas transferências que a gente chama de automáticas do Fundo de Participação dos Municípios, do ICMS, do IPVA, que ele já tem e vai aumentar a necessidade, como as transferências voluntárias, né? Aquelas que se operacionalizam principalmente por convênios. Então hoje o que nós temos? Nós temos um quadro de um município que praticamente o que ele recebe de arrecadação própria, das tributos próprios dele, mais aquilo que vem garantido por transferências automáticas, ele basicamente consegue fazer as despesas correntes, praticamente paga a folha de pagamento. Quase todo o investimento, aquilo que o município precisa para acrescentar, em muitas políticas públicas, como habitação, saúde, etc., é feito com recursos de transferência. Isso vai aumentar, visivelmente vai aumentar. Então, o prefeito vai ficar alguém que tem menos condições de gerir os recursos para ser mais um gestor de transferências de recursos e dependente de conseguir essas transferências. O sucesso hoje de uma boa gestão municipal vai ficar muito na dependência das transferências, né? O prefeito vai ter cada vez mais que ser alguém preocupado em obter essas transferências e operacionalizar essas transferências. Então é algo realmente preocupante e não parece ser o melhor meio da gente organizar a nossa federação. Então esse realmente é um ponto preocupante aí e talvez até negativo que vai vir dessa reforma tributária. Bem, agora já entrando um pouco dentro do campo do orçamento do município, é importante a gente colocar isso ao nosso público, principalmente a população, que ela não compreende, ela não sabe muito bem como funciona a questão administrativa, principalmente a parte orçamentária do município. Porque hoje as normativas de legislação, o município ele tem um orçamento muito engessado, né? Ele tem lá que investir 25% em educação, tem o 15% garantido na área de saúde, que na verdade os municípios acabam gastando até o dobro desse valor. Depois ele tem o custeio da máquina, ele tem a folha, depois ele tem o repasse da Câmara, depois ele tem ali outras áreas a ser contempladas, que é o turismo, agricultura, eventos, cultura e a outra faceta, né? A maior parte dos nossos municípios, das nossas cidades, são municípios abaixo de 50 mil habitantes. Então são municípios muitas vezes que têm a origem da economia dela muito gerada no campo agrícola, prestação de serviço. E o que é preocupante? Os municípios hoje ele dependem para a sua sobrevivência do ICMS e do FPM. Essas duas transferências desses dois tributos é que acaba assegurando a sobrevivência do município. Exatamente. Então, olha para onde nós estamos caminhando.
olha para onde, né, a aprovação dessa reforma tributária, né, de uma forma oculta, o que me causa assim, um espanto, doutor. Eu converso com vários parlamentares, deputados, e eu percebo que muitos deputados votaram a favor da reforma tributária, mas não tem conhecimento do que ele estava votando. É triste falar isso, mas nós temos muitas vezes deputados nos representando no Congresso Nacional que votam situações que ele nem sabe que está votando. Até situações assim amadoras a gente percebe em algumas câmaras, né? Alguns vereadores, por falta de capacitação, de informação, de orientação, de assessoria mais estruturada, acaba aquele ditado popular, né? Engolir bola, né? Mas um deputado federal, com toda a estrutura que ele tem, permitir aonde coloca em risco a sobrevivência do município, da gestão pública municipal, isso é muito, não é só preocupante não, é muito sério, né? E como vai, e de que forma, doutor? Nós já estamos se mobilizando, a Frente Parlamentar em Defesa dos Municípios, junto com a Confederação Nacional das Câmaras, estamos preparando uma iniciativa que vai ser lançada agora no mês de outubro, uma iniciativa com chamamento, para que a gente possa discutir de uma forma organizada, de uma forma muito assim, esclarecedora, e contamos com o seu apoio também, doutor, para que a gente possa estar mobilizando essas lideranças e forças políticas em defesa, em prol dos municípios, em prol da nossa população, nossa comunidade, para que não seja mais ainda prejudicada. Porque a hora que a gente pensa que as coisas vão melhorar, a hora que se inicia uma nova gestão, que a gente renova as esperanças, se deparamos com essa realidade, com essa situação, que infelizmente tudo é a questão do recurso, do dinheiro. Houve, isso ocorre muito, alguns governadores chegavam a discutir a municipalização de algumas obrigatoriedades. E muitas vezes os governadores eles querem passar para o município a obrigação da pauta, a obrigação daquele serviço, mas não quer passar o poder. O que é o poder? O poder é o recurso, o dinheiro. Como que o prefeito vai realizar? Como o prefeito vai... Quer dizer, ele quer passar a responsabilidade, mas não quer passar o dinheiro. Então a União tem esse comportamento, o Estado tem esse comportamento. Quer dizer, tudo acaba sendo o maior prejudicado nessa estrutura toda é quem paga a conta, que é o município, que tem a população, que tem o contribuinte, e é o que menos tem a fatia do bolo tributário, e agora com essa nova reforma tributária acaba sendo o maior prejudicado, não a prefeitura, não o prefeito, que vai ser prejudicado é a sociedade, é a população. Então, doutor, essa complexidade do orçamento do município, que ele já é engessado, a questão dessa agenda de se manter pela sobrevivência do município, e a questão da responsabilidade que muitas vezes só sobrecai ao gestor público, ao prefeito, e infelizmente você tem lá um Estado, você tem lá o presidente, a União, que só cria lá uma estrutura que muita gente não sabe para que serve, né? Um custo Brasil altíssimo, aonde consome toda a arrecadação do país. Diga de passagem aí, o que o país hoje paga juros de dívida, o que o país hoje paga o custo de gestões irresponsáveis, né, de déficits, que nós estamos aí patinando, né, a questão da Previdência, que aconteceu com a Previdência, agora esse novo escândalo, a má gestão da estrutura governamental. Eu gostaria que o senhor fizesse um mix aí, mostrando essa importância de um governo municipal, da preocupação do governo municipal, desafios do governo municipal e a lambança que acaba ocorrendo já numa esfera maior, e para onde fica lá todo o nosso dinheiro, a gente não vê resultado, né? Não vê eficiência na governança. Perfeitamente. Em primeiro lugar, já acrescento que podem contar comigo para tudo que for preciso e necessário. Estava até olhando, nós estamos em 2025, esse ano agora faz exatamente 30 anos que eu dou aula de direito financeiro, porque
porque eu comecei a dar aula em 1995, né? E nesses 30 anos eu tenho sempre procurado incentivar e fomentar os estudos nessa área, e o grande interessado no direito financeiro são realmente os municípios, né? São aqueles que lidam com a política pública, lidam com os recursos públicos, fazem as políticas públicas chegarem à população. Então, a Faculdade de Direito da USP, né, a área de Direito Financeiro, fica totalmente à disposição. Tudo que precisarem, estão lá com as portas abertas com relação a isso, né? E tudo que foi dito aqui, mais ou menos, está alinhado ao que nós estávamos falando antes. Ou seja, nós estamos numa situação em que a gente vê o município com encargos, ou seja, tendo que cumprir as políticas públicas, mas distante dos recursos, fazendo com que o prefeito hoje seja cada vez mais um dependente das transferências, né? Tudo que ele precisa fazer, ele precisa pedir o dinheiro para outros entes federados. E isso não é a ideia de federalismo. Federalismo é entes federados independentes e autônomos para poder gerir os seus recursos e, com isso, fazer atender e chegar à população as políticas públicas. Essa gestão dos recursos hoje se transformou numa gestão de recursos transferidos, né? O que prejudica muito, porque ele fica na dependência de conseguir essas transferências. Tudo que ele precisa fazer, ele depende de solicitar. Então, cria aí uma relação de subordinação, de subserviência dos prefeitos em relação ao governador, em relação ao presidente, em relação aos ministérios e secretarias, né? E a gestão que os prefeitos vão fazer enfrentam muitos desafios e muitas dificuldades. A primeira foi mencionada logo no início da sua fala. O fato do orçamento público municipal hoje ele ser um orçamento bastante restrito por várias razões, né? Por exemplo, o que eu tinha mencionado e que foi dito por você, o que se recebe de recursos, vamos chamar assim de garantidos, né, que vem da arrecadação própria, mais das transferências constitucionais obrigatórias, como o FPM, o ICMS, a partilha do IPVA, o Imposto de Renda Retido na Fonte. Tudo isso hoje em dia é praticamente todo que consumido com o custeio da máquina, né? Com as despesas correntes, quase que totalmente com a grande, a esmagadora maioria com o pagamento de pessoal. Não sobra nada para investir, não sobra nada para atender a população. E isto faz com que o município, além de ter pouco recurso, esses recursos que ele tem são quase que todos consumidos com despesas que ele não tem como deixar de cumprir, que é o pagamento dos servidores, e além do que uma série de despesas que acabam criando obrigações de gasto, como é o caso de saúde, como é o caso de educação, que deixa uma liberdade mínima, né? Hoje quase nenhuma, o prefeito não tem quase nenhuma liberdade de alocar os recursos da melhor maneira. Ele tem que alocar os recursos para atender a população, buscando recursos de outras fontes. Vai construir um conjunto habitacional? Depende lá de conseguir recursos do Minha Casa Minha Vida. Vai fazer uma estrada vicinal? Depende de recursos lá do Ministério dos Transportes. E assim vai, né? O município ele vai fazer uma obra de infraestrutura na área de saneamento? Depende de recursos. Depende da formalização de convênios, depende de formar algum consórcio. Ele não consegue ter recurso para poder alocar sem que ele tenha essa dependência dos recursos vindos de outras fontes. Então nós temos um federalismo hoje de dependência e uma dificuldade muito grande dos gestores municipais para atender a população pelo fato de que ele tem muito pouca liberdade de atuação com os recursos que ele tem e muita necessidade de pedir outros recursos de outras fontes. E além disso, nós temos também, e isso tem sido dito bastante em aulas e nos estudos que a gente vê, que a gestão pública ela precisa ser mais eficiente na gestão dos seus recursos. Hoje em dia a sociedade se modernizou muito, as técnicas de gestão elas se aperfeiçoaram muito, mas a gente não vê, principalmente no âmbito do município, a aplicação disso daí. Então, possibilidades de permitir com que se possa fazer mais com menos, que hoje é o grande conselho. Grande conselho que tem que ser dado, né? A possibilidade de fazer mais com menos, se depara com falta de capacitação, falta de conhecimento, né? E o gestor muitas vezes não sabe como ele pode melhorar a aplicação desses recursos. Imagina que hoje nós estamos
às voltas aí com o assunto do momento, que é a inteligência artificial. Quantos tipos de serviços públicos não podem ser aperfeiçoados com informatização, com o uso de inteligência artificial? Mas quais vamos usar? Como se usa? Onde que está isso daí? De que forma a gente aplica? Né? Então, o gestor ele precisa se inteirar disso, mas não é algo simples, ele não tem tanta estrutura, não tem tanta disseminação de conhecimento para aplicar isso e acaba tendo que improvisar. Né? E o prefeito, a gente sabe que é alguém que ele tem um contato com a população, ele sabe conhecer a população, mas ele não é necessariamente um gestor, ele não tem obrigação de ter conhecimento de gestão pública. Né? A obrigação dele é de um político que tem que ouvir a população, sentir as necessidades e tentar atender essas necessidades. Mas esse aperfeiçoamento da gestão, essa melhoria técnica da gestão, é algo que normalmente ele não é obrigado a saber. Então é preciso que quem tenha realmente fazer chegar aos prefeitos, à administração pública, aquela administração pública que já está estruturada, daqueles servidores que já estão há muito tempo na máquina, que eles possam orientar, eles possam se capacitar para conseguir cada vez mais aproveitar dessas possibilidades e fazer o que a gente chama de gasto com maior qualidade fiscal, né? Fazer com que você possa dar mais eficiência, aproveitar melhor os recursos e fazer com que se possa ter mais resultados com menos recursos, porque os recursos são escassos, cada vez mais escassos, né? A carga tributária ela já está num limite, não adianta cobrar mais, né? O país já está naquela fase chamada curva de Laffer, que atingiu um certo ponto, né? Se aumentar mais a carga, vai arrecadar menos. Estoura a corda, né? Estoura a corda. Então tem que se viver com o que tem, aperfeiçoamento do sistema de transferências, né? Fazer com que as transferências sejam alocadas de forma a produzir mais resultados e esperar que esses ajustes na reforma tributária procurem atenuar, mitigar, consertar um pouco essa falha de deixar os prefeitos muito dependentes das transferências, né? Então isso é algo que precisa ser visto. E agora é lutar para aperfeiçoar a reforma. A reforma vai precisar de aperfeiçoamentos, né? Isso eu já até adianto, porque, por exemplo, colocaram como responsável pela gestão de todo esse grande tributo que será o IBS, o comitê gestor, mas esse comitê gestor foi colocado de forma que as regras vigentes não são muito claras, né? Não é um órgão que pertence a nenhum ente federado, não se sabe qual vai ser a forma dos servidores que vão compor isso, como que ele vai funcionar. Então tem muitas coisas que a legislação hoje não é clara, vai precisar aperfeiçoar. Então esses aperfeiçoamentos que vão sendo feitos aí conforme a legislação vai avançando, as leis infraconstitucionais vão surgindo, ele precisa hoje ficar focado em mostrar que essa dependência não é tão saudável assim, e é preciso fazer com que os municípios tenham uma maior liberdade na possibilidade de aplicação dos recursos, sem prejuízo também, paralelamente, de um aperfeiçoamento de gestão, melhor capacitação e fazer chegar aos municípios essas técnicas que possam produzir mais resultados com menos recursos, né? Melhorar o atendimento da população sem gastar mais. Aliás, dá para gastar menos, né? Tem muita coisa hoje que pode ser substituído no sentido de usar muitos servidores para poder fazer uma tarefa que eventualmente pode ser feita de forma informatizada, com o uso aí de uma série de conhecimentos, né? De junção de setores, de áreas do conhecimento aí com o uso de inteligência artificial e poder fazer com que o público tenha mais benefícios com os recursos que são aplicados, né? Então tem muita coisa a ser feita pela frente ainda e vamos esperar e vamos procurar colaborar para isso, né? Muito bom, doutor, muito bom. Nós temos aí a oportunidade de ter uma aula, né? Uma aula de excelência. Doutor, a gente sempre brinca no bastidor que nós temos 3 tipos de político. Nós temos o político que faz acontecer, aquele político que não faz acontecer e uma grande maioria não sabe o que está acontecendo, né? E é muito oportuno e muito importante esses destaques que o senhor coloca, porque o desafio do gestor público do município vai muito mais além da questão financeira. Como o senhor acabou de falar agora, ele tem que buscar saída, fórmulas, para que o serviço possa chegar na ponta, para que seja um serviço satisfatório.
Nós temos algumas situações aí que é uma grande tendência, que são as tendências das parcerias PPP, as concessões de alguns serviços, principalmente de água e esgoto. A própria Sabesp, ela passou por uma reestruturação de privatização, e a privatização no nosso país ela tem dado muito resultado. Diga de passagem, até os anos 90 nós vivíamos o Brasil feudal, o Brasil colonial, nós não tínhamos internet, nós não tínhamos telefonia, né? O quanto que o Brasil ganhou com a privatização das telecomunicações. Hoje o governo Tarcísio tem sido um desbravador, né? Um defensor da mobilidade, né? Principalmente a questão dos transportes, a questão das ferrovias sendo retomada, essa agenda. Então, tudo visando o quê? Digamos assim, otimizando melhor o recurso, né? Buscando recursos do privado para investir no público, para que possa, né, que a terceirização ela dá uma resposta até mais rápida, né, para o cidadão. E depois de passagem, o senhor como ex-magistrado e juiz, eu gostaria de fazer duas colocações para o senhor fazer aí uma intervenção e poder nos abrilhantar, né, de mais uma aula aí de tanto conteúdo, de tanta qualidade que o senhor tem nos proporcionado. Eu gostaria de destacar os desafios na questão dos órgãos controladores, né? Hoje o município também tem a controladoria interna, tem a controladoria por parte do Tribunal de Contas, tem o MP, tem a própria Câmara, que é um órgão fiscalizador, temos imprensa, temos as redes sociais, né? Então o desafio hoje do gestor, ele está dentro dos holofotes e, infelizmente, se ele fazer tudo certinho, ele ainda corre o risco de levar pedrada, de levar tomatada, né? Então não é fácil, né? O desafio é muito grande e a preocupação é muito grande. E a outra situação, a outra realidade que nós acompanhamos no meio político é a questão da judicialização, né? Tudo vai para a justiça, né? E essa questão desses contrapontos aí, desses problemas em relação à reforma tributária, o senhor não acha que vai ter uma avalanche aí no Poder Judiciário, doutor? Perfeitamente. Bom, são 3 assuntos aqui, vamos ver se eu consigo falar pela ordem e não esquecer de nenhum. Em primeiro lugar, com relação às parcerias, né? Isso é um dado interessante porque, principalmente no âmbito do direito administrativo, que não é exatamente a minha área, mas é uma área correlata, o que a gente percebe é o seguinte: as pessoas não têm noção da multiplicidade de possibilidades que existe de organização do Estado e do Estado em conjunto com a iniciativa privada e dos instrumentos múltiplos que existem de organização da prestação de serviços públicos. Então nós temos, por exemplo, as parcerias público-privadas, nós temos os consórcios públicos e nós temos uma infinidade de possibilidades de formas de contratação para poder realizar determinados atos. Então a quantidade de instrumentos que o ordenamento jurídico oferece, né, e que a gestão pública oferece para poder realizar serviços públicos é muito grande. Por isso que esse é um assunto que precisa ser muito bem estudado, porque dependendo da forma de modelagem, de construção disto, é que o resultado acaba sendo maior ou acaba sendo melhor, maior ou menor, ou pior. Então, são muitas possibilidades, né? É preciso que se tenha um conhecimento bastante profundo e técnico para saber qual é a melhor maneira. Então vai fazer um saneamento, por exemplo, né? Às vezes não é, ou muitas das vezes, não é conveniente o município fazer infraestrutura de saneamento sozinho, porque isso é melhor aproveitado se for feito por um conjunto de municípios. E de que forma? Por parceria público-privada, por outros instrumentos? São muitas possibilidades. Então é preciso conhecer cada uma delas, né? Nisso o governador Tarcísio ele tem uma especialidade bastante grande, trabalhou muito com a área de infraestrutura, é a área dele. Acho que o Estado de São Paulo tem que aproveitar o fato de ter um governador que é um técnico competente e especialista na área de infraestrutura para desenvolver essa infraestrutura, que aliás a infraestrutura é a base do desenvolvimento para várias áreas, não só para saneamento, como para todas as outras. E existem muitas possibilidades de isso ser feito e é preciso escolher a melhor técnica aí para poder
conseguir chegar aos melhores resultados, né? Uma outra questão que foi dita, foi muito pertinente, foi objeto de uma palestra que eu dei ontem, inclusive, que é a questão aí dos prefeitos e a responsabilidade dos gestores. Esse é um assunto tão interessante que há alguns anos eu criei uma disciplina de pós-graduação na USP, foi ministrada 2 ou 3 vezes, que o título é Responsabilidade do Gestor na Administração Pública. E nós estudamos isso profundamente. Inclusive saiu um livro que teve tantas colaborações, né, um livro coletivo, que a editora preferiu publicar em 3 volumes, porque sair 1000 páginas, não, fazer 3 volumes de 300 páginas cada um. Está aí já no mercado pela editora Fórum, que é a responsabilidade do gestor na administração pública. Eu coordenei isso com outros professores que são meus colegas, ficou um livro bastante útil. E qual foi o motivo que me fez procurar me aprofundar nesse assunto? Veja a situação que ocorre em relação aos prefeitos, né? Nós temos um curioso caso hoje no ordenamento jurídico de uma situação que não está bem resolvida. Nós temos o prefeito como um gestor que tem que realizar uma série de atos de gestão para poder fazer chegar o benefício à população. Então ele tem que realizar uma série de atos de complexidade. E nós temos uma multiplicidade de sistemas de fiscalização que agem de forma simultânea e paralela e que não se conversam entre si. Então o prefeito, nos seus atos de gestão, ele fica sujeito à ação do Tribunal de Contas, que apura todo um sistema de responsabilidade financeira. Existem uma série de infrações à legislação administrativo-financeira que são apuradas no âmbito da atuação dos tribunais de contas. Existem vários atos de gestão que caracterizam e podem tipificar condutas penais, os crimes contra as finanças públicas do artigo 359, que se ocorrer algum deles, dá origem a uma punição no âmbito penal. O prefeito vai ter que responder a um processo criminal perante um juiz criminal, promotor de justiça. Existe a possibilidade de caracterizar um crime jurídico-político, né, que tipifica uma conduta lá que pode levar ao impeachment. No caso do prefeito, está previsto o Decreto-Lei 201, a Câmara pode abrir uma CPI, fazer lá uma apuração, pode ser que o prefeito acabe sendo apurado, sofrer um impeachment. Nós temos a Lei de Improbidade Administrativa, que é uma lei que leva a uma eventual conduta que pode caracterizar uma infração que leva a uma punição por improbidade administrativa, que é uma punição no âmbito que a gente chama de civil administrativo. Então, se for julgado, vai ser julgado por um juiz da área civil, da fazenda pública, dependendo da cidade, conforme ela está organizada. E tem um procedimento próprio, né? Nós temos o controle interno federal e estadual. Isso é muito comum. A CGU, por exemplo, que faz o controle interno no âmbito da administração federal, ela também fiscaliza os municípios, porque os municípios estão gerenciando recursos e convênios que são federais. Então, é mais um órgão que, para o município, funciona como um órgão de fiscalização. Então, veja, eu dei exemplos aí de aproximadamente 5 possibilidades que o município tem de órgãos de fiscalização e que podem levar a que ele seja punido. Isso causa um problema muito curioso, sob o ponto de vista jurídico, porque essas áreas todas não se conversam entre elas. Então, a atuação do Tribunal de Contas não depende da atuação do Ministério Público Civil, da improbidade administrativa, nem do Ministério Público Penal, lá da área criminal. E assim com as outras áreas. Isso leva o município, o prefeito, a ficar sujeito a muitas possibilidades de punição, né? Às vezes até causando duplicidade de punição. Então veja se é razoável alguém que não é um gestor profissional, né? Ele não tem conhecimento da área. Ele tem que fazer aquilo de forma amadora, porque ele não é um técnico naquela área, mas ele tem... Aí, para dar um exemplo, vamos dizer que tenha sido 5 sistemas de fiscalização feitos por técnicos profissionais que sabem o que estão fiscalizando, né? Então, ele tem técnicos profissionais competentes para fiscalizar e punir. E ele é um amador que tem que realizar e fazer chegar aquilo à população. Então, é uma situação muito difícil, tornando o cargo de prefeito hoje
um cargo arriscado, né? Ele está fazendo o melhor pela população, ele está agindo sem intenção de fazer mau uso de recursos, e ele muitas vezes acaba sofrendo punições, respondendo pessoalmente por isso em várias esferas de responsabilização, né? Esse é um grave problema hoje não resolvido no âmbito dos municípios. Me lembro que tinha uma terceira questão, sabia que eu ia acabar esquecendo aqui, não me lembro mais que foi a última. A questão da avalanche de judicialização. Ah, sim, claro, a da judicialização. É mais uma dificuldade hoje que os prefeitos estão enfrentando, né? Eles têm lá uma série de atos que ele tem que praticar e aí vem uma alteração na política pública causada por uma interferência do judiciário. Essas interferências do judiciário, em princípio, não é adequado que elas ocorram, né? O judiciário não é um órgão que tem função e nem deveria interferir em políticas públicas. Em alguns casos se admite que isso ocorra, porque a gente percebe que tem determinados direitos que não estão sendo cumpridos e o judiciário, como defensor aí do ordenamento jurídico, tem que fazer os direitos virem a ser cumpridos, mas algumas vezes nós temos observado que há aí uma extrapolação dessa atuação, isso tem se disseminado e tem causado uma outra dificuldade para o gestor municipal, porque ele, além de controlar, gerir os recursos para atender as políticas públicas de uma forma muito difícil, ele ainda sofre interferências de decisões que acabam repentinamente alterando e fazendo com que ele tenha que cumprir essas decisões sem que elas tivessem sido previstas no orçamento. Exige dele uma necessidade de alteração imediata para poder cumprir a ordem judicial e rearranjo das questões que ele estava lá gerenciando. Então isso, a partir do momento que isso se intensifica muito, acaba interferindo muito nas políticas públicas e de uma forma que não é planejada, né? Porque a ação do Poder Judiciário ela não está inserida no contexto do planejamento da gestão, né? Não é um recurso que estava previsto no PPA, que estava previsto na lei orçamentária e acaba tendo que ser gasto para atender uma ordem judicial. Então essa é uma dificuldade adicional e que hoje tem sido excessivamente intensa, vamos dizer assim, né? Não é algo extremamente saudável. O ideal seria que o judiciário interferisse menos nas políticas públicas, mas é uma dificuldade hoje que o gestor tem que enfrentar. E também é uma outra questão que o direito não tem uma resposta correta, porque ao mesmo tempo em que ele não autoriza uma interferência excessiva do judiciário, não há uma forma clara de limitar a atuação do Poder Judiciário. Então nós temos que conviver aí com essa adaptação à necessidade de atender o judiciário, ao mesmo tempo em que tentamos manter o planejamento e a gestão das políticas públicas da forma como foi inicialmente previsto, né? Porque afinal de contas, quem decide o que vai fazer com os recursos públicos, quem é o soberano, né, é a população. A população ela está representada de forma mais fiel no Poder Legislativo. O Poder Legislativo, quando ele aprova a lei orçamentária, ele é quem tomou a decisão final sobre a alocação dos recursos. Essa é a que deve, em princípio, prevalecer. E o Judiciário não é um poder eleito, ele não representa a população, ele é apenas um garantidor do ordenamento jurídico, né? Então tem que ter um certo cuidado aí em relação a não interferir e modificar aquilo que é o desejo da população, que tem que ser expresso na lei orçamentária, no sentido de dizer aonde os gastos têm que ser feitos. Muito bem, doutor. Muito bem, uma explanação fantástica. Agora eu quero aqui destacar, levando o direito financeiro a sério. Olha, gente, esse aqui nós ganhamos de presente do doutor Conte e já é o terceiro volume. Eu gostaria que falasse um pouco desse trabalho, já está na terceira edição. E já ressaltando, atenção prefeitos, prefeitas, gestores, está aqui, ó, está tudo escrito aqui. Dr. Zé Maurício, uma pessoa que está à frente de toda a demanda desafiadora que os gestores estão enfrentando, que estão enfrentando e vão estar enfrentando mais coisas mais na frente. Então é muito importante a segurança jurídica, a boa orientação, a assessoria jurídica no sentido de dar viabilidade para que o gestor possa trabalhar com segurança, né, doutor? Então eu gostaria que o senhor falasse um pouco desse trabalho aqui. Maravilhoso. Cristiano, muito obrigado aí por ter feito referência, é uma satisfação poder deixar esse livro com você.
Eu vou explicar um pouco a origem desse livro. Desde 2012, eu escrevo colunas todos os meses que são publicadas na internet. De 2012 a 2018, essas colunas eram publicadas no site Conjur, lá o consultor jurídico. E eu resolvi unificar essas colunas, sistematizar e organizar, que são colunas relativas a textos que eu publico, curtos, simples, que falam sobre o assunto do momento de forma mais clara, mais fácil de entender e que envolva direito financeiro. Eu reuni todas essas colunas, separei por temas: receitas públicas, orçamento público, sistema de fiscalização, endividamento, responsabilidade fiscal e etc. E foi produzido esse livro aí, Levando o Direito Financeiro a Sério, né? Por que foi dado esse nome? Quem é da área jurídica sabe que tem um famoso livro, né, do Work Direito a Sério, e eu resolvi aproveitar esse livro e coloquei como sendo Levando o Direito Financeiro a Sério. Por quê? Porque esse livro ele fala sobre todos os assuntos de direito financeiro, e quando tive que colocar um título que pudesse refletir o conteúdo do livro, eu observei que a maior parte das colunas mostrava que o problema hoje das finanças públicas, do direito financeiro, não é normas ruins, é normas que não são cumpridas, né? Esse é o principal problema. Inclusive hoje foi publicada, e agora desde 2018 até atualmente eu estou publicando no site Jota, né, numa coluna fiscal do Jota. Hoje saiu uma coluna publicada em que eu falo sobre os 25 anos da Lei de Responsabilidade Fiscal. Agora, no dia 4 de maio, faz 25 anos que foi publicada a Lei de Responsabilidade Fiscal. Provavelmente a lei mais importante aí no âmbito das finanças públicas. E qual é a minha reflexão a respeito disso? É que a Lei de Responsabilidade Fiscal foi muito boa, ela produziu efeitos extremamente positivos até hoje, e ela não garantiu que as finanças sejam respeitadas, que seus limites sejam respeitados. Por quê? Porque a lei é falha? Não, porque não cumpriram a lei da forma como ela está publicada, né? É um exemplo de como não se leva o direito financeiro a sério. E isso é a tônica da maior parte das colunas. A gente sabe, por exemplo, que os municípios têm que planejar, fazer o plano plurianual bem feito. E vejam, outro exemplo. Quando o prefeito assume, ele tem, todo gestor, né, e no caso os prefeitos, ele tem no primeiro ano de mandato que fazer o seu plano plurianual. Nós estamos no primeiro ano do mandato dos prefeitos. O plano plurianual tem que ser apresentado até o final de setembro. Nós estamos em maio, né? Quem ouviu falar dos planos plurianuais que os prefeitos estão preparando? As pessoas estão participando dessa decisão que vai definir o que vai ser feito com o seu dinheiro nos próximos 4 anos? Pouca gente ouviu falar. Os planos plurianuais muitas vezes são feitos de uma maneira sem participação, sem que se dê importância. E é uma lei fundamental, porque é lá que você vai decidir o seu futuro, o que o prefeito vai fazer nos próximos 4 anos. É um outro exemplo, ou seja, não se leva o plano plurianual a sério, embora seja uma das normas mais importantes que nós temos hoje no âmbito da gestão, de todas as gestões, mas especialmente na gestão municipal. Então esse é o resultado desse livro. De 2018 até hoje, as colunas estão sendo publicadas no Jota, e as colunas até o ano passado já foram reunidas em outro livro, que tem o nome da Luta pelo Direito Financeiro. Também copiei o famoso livro, título do livro do Yering, porque eu digo que até hoje eu continuo nessa luta para fazer com que nós consigamos cumprir as normas de direito financeiro. E o importante que a gente tem que ressaltar, e é isso que eu acho relevante, é que embora o Cristiano tenha recebido essa versão impressa, Cristiano, todos vocês podem ter esses livros, porque esses livros são livros que estão de graça em versão PDF na internet. Basta digitar o meu nome, né, o título do livro, estão publicados pela editora Blucher, vocês vão baixar esse livro gratuitamente. E não são só esses 2 livros. Eu tenho convencido os meus orientandos de pós-graduação, quando eles fazem teses, a tornar essa tese mais fácil acesso, e criei a série Direito Financeiro. Então, muitos assuntos de direito financeiro que são desenvolvidas por teses de alunos que defendem mestrado e doutorado na USP, hoje estão publicadas na forma de livros gratuitos, portanto de fácil acesso, e vários podem
ajudar muito a gestão municipal. Todos gratuitos. Então, todos publicados pela editora Blucher, né, na série Direito Financeiro, que eu sou o coordenador. Só para você ter uma ideia, Cristiano, já passamos de 20 volumes, né? Hoje nós temos mais de 20 livros na série e esse ano agora de 2025, perdão, nós temos já ajustados para serem publicados pela série pelo menos mais 3 livros, né? Então são todos livros gratuitos, todos livros de acesso gratuito, muitos deles têm utilidade direta para os prefeitos. Tem um volume, por exemplo, escrito pela Alessandra sobre transferências voluntárias, né? Livros sobre endividamento, livros sobre orçamento público, gestão, tem muita coisa útil lá e de graça, né? Então a gente está dando uma colaboração aqui para fazer com que o gestor possa ter um pouco mais de conhecimento técnico e com isso aperfeiçoar a sua gestão. Agradeço aí a divulgação do livro. Evidentemente, como o livro é gratuito, é óbvio que eu não ganho nada com isso, né? A ideia foi disseminar o conhecimento. Agradeço aos meus orientantes que também acabaram custeando os seus próprios livros para poder colocar à disposição da população, mas é uma forma que a academia tem de colaborar com a gestão dos municípios. Assim como você faz o seu trabalho, né, muito bem feito, no mais das vezes usando seu tempo, gratuitamente, gastando seus recursos em prol dos municípios, nós na academia também fazemos a mesma coisa e pode contar conosco para sempre dar mais colaborações. Dr. José Maurício Conte. Tá aqui, gente. Prefeito, não tem como errar. Tem como acertar, mas tem que estudar, né? Todos nós temos que nos dedicar para que possamos exercer a função do que nós comprometemos a fazer, né, doutor? Cristiano, só mais um detalhe que eu esqueci. Na faculdade de Direito, quando a gente faz os cursos de pós-graduação, é comum nós convidarmos pessoas para palestrar, para falar sobre um tema. Por exemplo, nesse semestre a pós-graduação é sobre Direito da Infraestrutura. E muitas vezes nós promovemos eventos, já promovemos alguns. A abertura foi feita do curso, por exemplo, pela secretária Natália Rezende, a super secretária do governo Tarcísio, deu uma excelente aula lá. Nós tivemos já outras e teremos outras colaborações. Eu costumo divulgar isso, porque são colaborações, são palestras abertas ao público, nas minhas redes sociais. Eu tenho todas abertas para poder facilitar os contatos com os alunos. Instagram, LinkedIn, Twitter, Facebook, todas as que saem aí, como é a Truth, o Threads, né? Todas elas. Eu falei Twitter, mas é X. Todas elas eu tenho abertas aí, seguindo nas redes sociais, vocês vão ver. Por exemplo, a divulgação hoje já vai sair da coluna do Jota, mas também dos eventos que nós vamos promover e temos promovido, né? E além disso também, eu tenho um canal no YouTube onde eu coloco todas essas palestras. Uma vez feita a palestra, transmitida ao vivo, ela fica lá no canal. O canal é o Direito Financeiro Levado a Sério. Quem acessar o canal do YouTube Direito Financeiro Levado a Sério, eu preciso até contar, não sei quantas palestras tem lá, mas tem acho que mais de uma centena aí, mais de uma centena de palestras, todas voltadas a assuntos que são muitos deles úteis aí. Por exemplo, né, só para dar um exemplo, quando eu fiz a disciplina 2 vezes de responsabilidade do gestor na administração pública, nós convidamos uma série de palestrantes. Tem mais de 10 palestras, acho que em torno de 15 palestras sobre responsabilidade do gestor na administração pública que estão lá no canal do YouTube. Então, ótimo. Fiquem à vontade para acessar e aproveitar o conteúdo. Muito bom. Quero aqui convidar a todos, dia 29 de maio, estaremos em Monte Alto, na Câmara Municipal, das 9 horas às 17 horas, grande encontro de inovação para a construção de cidades inteligentes, mais humana, mais sustentável. Uma realização da Frente Parlamentar em Defesa dos Municípios com a Confederação Nacional das Câmaras. O doutor José Maurício vai estar conosco também nesse evento e vai estar, mais uma vez, dando a sua contribuição permanente, esse trabalho sacerdócio, né, apaixonado, né, que eu falo, né, a importância de poder servir, né, doutor? De servir ao próximo. É a única forma para nós possamos construir um país melhor, um estado melhor, uma cidade melhor, pessoas como o doutor José Maurício, que vive dentro de um propósito de poder servir e trazer, acredito que é o maior patrimônio, que é o patrimônio do conhecimento, né, da informação,
de mostrar o caminho correto, o caminho para que a gente possa ter condições realmente de transformar a vida das pessoas. Doutor, eu quero lhe agradecer de todo o coração pela sua presença. O senhor deu um show aqui, uma aula. Quero agradecer também à USP por também estar aí com essa... Enfim, ela forma aí profissionais, forma lideranças. É muito importante todo esse contexto. Então, quero aqui agradecer e tenho certeza aí que o senhor contribuiu muito com a sua explanação e agora em parceria com nossos movimentos municipalistas, nós vamos ter possibilidade de poder chegar mais próximo dos municípios, chegar mais próximo dos gestores para poder continuar esse trabalho maravilhoso de poder contribuir com a qualidade e excelência na gestão pública. Mais uma vez, muito obrigado, Deus abençoe. Quero agradecer a audiência de todos. TV Mais Brasil, a TV da região metropolitana de Jundiaí. Até a próxima, gente, se Deus quiser. Grande abraço.